Muito bem, passemos ao estudo da lição número 5, a parte de quarta-feira, o conceito de mar e terra dentro da profecia bíblica. Quando nós olhamos para as profecias e vemos registrada a expressão o mar ou terra, nós temos que, assim, conhecer esses conceitos, para que possamos entender a mensagem e o conteúdo que Deus quer nos passar. Se nós olharmos para o livro de Daniel, Daniel diz assim: eu vi subir do mar 4 animais. Vi que o vento estava fazendo ondas. E depois diz assim, e esses animais vieram para a terra. O que quer dizer essas expressões? É que mar e terra, dentro da profecia bíblica, tem conceitos assim diferentes. Terra, por exemplo, significa um lugar organizado ou um lugar deserto. Também é visto dessa forma. E a expressão mar significa multidão ou lugar em desavença ou lugar em conflito. Então, esses dois conceitos precisam ser assim entendidos para que nós, ao lermos uma profecia, nós então possamos ter consciência do que Deus está querendo nos dizer ou nos transmitir naquela mensagem profética. Uma coisa é certa, muitas nações hoje, em nosso tempo e no passado também, elas tiveram grandes problemas porque não permitiram que Deus as governasse. Então foram nações que ficaram turbulentas como se fosse o mar agitado pelo vento. Ondas gigantescas. Então quando a profecia fala de ondas, mostra que existe turbulência. Isso mostra que quando existe uma nação com turbulência, é porque o orgulho humano é supremo naquela nação. Então Deus deseja hoje colocar ordem nesse estado de coisas. E para isso Ele nos dá a profecia, para que nós entendamos, ao lermos uma profecia, o que vai acontecer. Por que uma besta que surgiu da terra, ela pode se tornar assim, uma besta perigosa que pode impor perseguição? De onde vem a besta que surgiu do mar? O que significa essa palavra mar na profecia? Então nós temos que entender. Deus nos dá assim facilidades de entendimento. E para isso nós temos que estudar. A pessoa que estuda é como um garimpeiro. Ele vai garimpando até que ele encontra o tesouro que ele estava procurando. E isso significa que quando nós garimpamos na profecia bíblica e entendemos os termos, nós entendemos o que é que Deus quer nos dizer. O orgulho humano, na verdade, ele vai destruir muitas pessoas. Como hoje o orgulho destrói. O orgulho, ele promete elevar a pessoa, mas é um tipo de sentimento que leva a pessoa para baixo. Quando os primeiros missionários foram para as ilhas Fiji, essas ilhas tinham duas tribos gigantescas, os Tutsi e os Bantus. Os Tutsi, eles foram evangelizados e logo eles estavam servindo a Jesus, mas os Bantus, o chefe não queria a presença de missionário. E eles foram então assim muito duros com os missionários, até perseguiram e mataram alguns missionários. Os Tutsi logo trocaram as armas de guerra por instrumentos de agricultura, se tornaram assim uma tribo muito próspera. Mas os Bantus não quiseram nada com o Evangelho. Houve uma epidemia muito grande na região e os Tutsi foram atendidos pelos missionários, pelos médicos que foram trazidos, e os Bantus começaram a morrer assim em lotes muito grandes de pessoas. E os dirigentes, os chefes, não queriam, os caciques, os pajés, que eram os feiticeiros da tribo, não permitiam a presença dos missionários. Conclusão, os Bantus foram dizimados e acabaram por completo. Não ficou um, morreram todos, dizimados por uma epidemia, porque o orgulho daqueles chefes não permitia a entrada dos missionários. Isso quer dizer que na profecia bíblica também muitas nações não vão querer a presença de Deus. Serão resistentes ao Espírito Santo. E a pergunta número 4 tem o seguinte enunciado: como o Apocalipse nos mostra o conceito de mar e terra e como esses símbolos, mar e terra, são usados para nos ajudar a entendermos a profecia. Olha um texto, Apocalipse 12, 15 e 16. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente do rio arrebatasse a mulher. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Não é interessante essas expressões? A mulher, símbolo de igreja, rio, aqui água, símbolo de convulsão, de perseguição, e a terra abriu a boca. Então, esses simbolismos temos que entender.
Se entendermos que a questão água, terra, rio, eles têm um conceito para nos entender a profecia, podemos dizer que, interpretando essa profecia, o dragão lançou um rio. Rio é água. Água significa pessoas, multidões. Então o dragão lançou uma perseguição de pessoas contra a igreja. Mas a terra abriu a sua boca. Ou seja, a terra é símbolo de um lugar assim não muito populoso e organizado. A terra abriu a sua boca, a terra amparou a mulher. Ou seja, um local organizado amparou a mulher. Quando os cristãos foram perseguidos na Europa, ou seja, de uma forma muito cruel, o que aconteceu? Muitos cristãos cruzaram o oceano e foram para uma terra vazia, que era a América do Norte. Ali eles fundaram uma comunidade, depois uma nação com o nome de Nova Inglaterra. E essa Nova Inglaterra foi chamada depois de Estados Unidos da América. Eles criaram dois conceitos importantes: liberdade de consciência e liberdade religiosa. Então, o dragão, o diabo, perseguiu a mulher, a igreja. E até ele lançou um rio, lançou pessoas perseguindo a igreja. Mas a terra abriu a sua boca. Então, a terra é um lugar assim semi-desenvolvido, que seria o lugar para onde foram os cristãos, e ali estavam protegidos pela terra, pelo local, por um ambiente. E isso promoveu o crescimento da igreja. Então, a segunda passagem, Apocalipse 13, 1 e depois o verso 11. João diz: "E eu me coloquei em pé sobre a areia do mar, e ouvi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E subiu da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão." Então a pergunta é: como o Apocalipse nos mostra o conceito de terra e mar e como eles nos ajudam a entender a profecia? A resposta: o dragão usaria a água, povos, governos, turbulência para atacar o povo de Deus. E a terra representa estabilidade, proteção, e a igreja, o povo de Deus, seria protegido por um lugar estabilizado que também no futuro poderia ser um palco de perseguição. Veja, a profecia mostra a terra como um lugar de estabilidade. Então, na Bíblia, em profecia, terra tem 2 significados: um lugar de estabilidade ou um lugar deserto. Água tem 2 significados: um lugar de turbulência ou multidão. Multidão geralmente causa turbulência, causa alvoroço. Tá? Então, como já falamos, quando o povo na Europa foi perseguido pela igreja assim clássica daquela época, porque chamava eles de hereges, principalmente durante a Reforma, foram muitos perseguidos e mortos. Então, esse povo perseguido, eles vieram para uma nova terra, para a América do Norte. E ali fundaram uma nação com liberdade de consciência e liberdade religiosa. Isso mostrou que Deus conduziu os eventos para que as pessoas pudessem assim ser salvas e protegidas. Isso mostra que Deus pode nos ajudar a entender que no futuro vai haver também o que já aconteceu no passado, uma perseguição ao povo de Deus. Mas a terra vai abrir a sua boca e vai engolir a perseguição para que os filhos de Deus sejam libertos. Então, entendendo isso, nós vamos entender que Deus tem o comando de todas as coisas. Ellen White, no livro Grande e Comprido, na página 330, escreveu o seguinte: "O mesmo Espírito que nos séculos passados levou os homens a perseguirem a verdadeira igreja, levará no futuro a adoção de uma conduta similar para com os que mantêm a sua lealdade a Deus. Mesmo agora", diz ela, "estão sendo feitos preparativos para este último e grande conflito." Então não nos enganemos. O que aconteceu no passado voltará a acontecer no futuro. Mas estamos no século XXI, nós estamos no tempo da inteligência artificial, estamos no tempo da tecnologia, não tem problema. O ser humano continua primitivo do mesmo jeito. Para tomar uma decisão e dar uma canetada e assinar uma lei para assim destruir aqueles que se opõem a um governo é uma coisa mais fácil desse planeta. Então, mesmo a ONU não consegue segurar as ondas de crise que existem. Fazem reuniões, pessoas vão visitar, fazem assim congresso para
manter a paz, mas não conseguem. Dura apenas 2, 3 dias e voltam de novo a brigar. Basta vermos o que está acontecendo em Israel com a Palestina, na Ucrânia com a Rússia e assim por diante. Não se consegue dominar, porque as pessoas são movidas pelo orgulho. Quando forem dominadas pelo poder divino, aí sim, os seres humanos serão corteses, solidários e terão amor uns para com os outros. Um vagalume percebeu que uma cobra, uma serpente, estava assim perseguindo ele. E ele começou a voar e a cobra atrás. Em todo lugar lá estava a cobra, de olho nele. E então disseram para o vagalume: toma cuidado que essa cobra ela vai destruir você. Aí o vagalume tomou coragem e esperou a cobra sair do seu lugar e foi lá e disse: escuta, dona cobra, eu quero conversar com você. Por que você está me perseguindo? Eu fiz algum mal para você? A cobra disse: não fez nenhum mal para mim. Então, eu pertenço à sua cadeia alimentar? Também não. Eu não como vagalume. Então, por que você está me perseguindo? A cobra diz: é que você tem uma luz que me irrita. Eu não suporto a sua luz. Então, eu quero acabar com você. No futuro, nós podemos entender que essa historinha é, na verdade, uma comparação com o que vai acontecer no futuro. O diabo não vai, assim, gostar da luz que os filhos de Deus vão emitir. Deus disse que o povo dele seria a luz do mundo. Deveria ser no passado Israel. Não foi. Agora, o remanescente será a luz do mundo. E então, essa luz vai incomodar o diabo. Ele vai querer acabar com essa luz. Deus nos abençoe. Confiemos no Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas e nos avisa antecipadamente o que vai acontecer no futuro. Que haja uma bênção em cada coração. Fica com Deus.